Oi, meus queridos alunos, aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática com o tema radiciação. Para que a gente possa entender melhor esse conteúdo, você precisa ter fixado bem a ideia de potenciação. Então, se você está com alguma dificuldade em potenciação, eu recomendo que você assista novamente os vídeos, tá? O vídeo e caso ainda permaneça com dúvida, entre em contato comigo para que a gente possa estar trabalhando melhor isso, tá bom? Então, vamos lá. Radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá um valor que conhecemos. Então, vamos ver aqui um exemplo. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Ou seja, se eu perguntar para você qual é a raiz quadrada de 16, então a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, olha bem. Da onde ele foi originado? De uma multiplicação de 4 vezes 4, ou seja, a raiz quadrada dele de 16 é 4. Então, ó, eu tenho que ter um número que multiplica ele mesmo. Então, ó, 4 multiplica 4, que dá 16. Qual que é a raiz de 16? 4. Por quê? Porque da onde ele teve origem, qual é o número que ele teve origem? O 16 teve origem do 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, isso é uma raiz quadrada. Tudo bem? Vamos aqui ver outros exemplos. Logo, 4, raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Ou, qual que é a raiz quadrada de 9? 9, a raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. 3 ao quadrado é igual a 9. Raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 vezes 5 é igual a 25, ou 5 ao quadrado é igual a 25. Aí eu tenho, qual que é a raiz de 36? A raiz de 36 é igual a 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36. Então, 6 ao quadrado é igual a 36. Ou a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49, ou 7 ao quadrado é igual a 49. Dessa forma, eu consigo encontrar as raízes. É qual número multiplica ele mesmo, o seu resultado, tá? Então, nesse caso, ó, 7 vezes 7 é 49. Qual que é a raiz de 49? 7, tá? Então, eu preciso ter um número multiplicado por ele mesmo. E você deve se perguntar, professor, mas só existe raiz quadrada? Não, existe também raízes cúbicas, raízes quartas, entre outras. Por enquanto, a gente só vai ver as raízes quadradas, tá bom? Então, com isso, eu tenho outra forma de explicar. Eu preciso ter os quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito? É um número natural, é denominado quadrado perfeito quando a sua raiz quadrada é um número natural, tá? Então, esses exemplos que eu acabei de dar são raízes, são quadrados perfeitos. Então, vamos ver alguns aqui. Então, ó, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, 4 é um quadrado perfeito. 3 vezes 3, 9. Então, 9 é um quadrado perfeito. 4 vezes 4, 16. Então, 16 é um quadrado perfeito. 5 vezes 5, 25. Então, 25 é um quadrado perfeito. 6 vezes 6 é igual a 36, então 36 é um quadrado perfeito. 7 vezes 7, 49, então 49 é um quadrado perfeito. Então vamos lá, ó. 8 vezes 8, 64, então 64 é um quadrado perfeito. 9 vezes 9 é 81, então 81 é um quadrado perfeito.
10 vezes 10, 100. Então, 100 é um quadrado perfeito. 11 vezes 11, 121. Então, 121 é um quadrado perfeito. 12 vezes 12, 144. Então, 144 é um quadrado perfeito. 13 vezes 13, 169. 169 é um quadrado perfeito. 14 vezes 14, 196. Então, 196 é um quadrado perfeito. Ok? Então, se eu perguntasse aqui para você, qual que é a raiz quadrada de 144? A raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é igual a 144. Tudo bem? Então, vamos dar seguimento aqui. Vamos verificar se é um quadrado perfeito mesmo. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho 1. 1 é um quadrado perfeito? Então, veja bem, tanto na horizontal quanto na vertical, eu vou ter 1, certo? Então, 1 é um quadrado perfeito. Então, 2. 2 é um quadrado perfeito? Então, vamos analisar aqui na forma geométrica. Na horizontal, eu tenho 2. Na vertical, eu tenho 1. Ou seja, ele não é um quadrado perfeito. Agora, vamos ver o 4. O 4, na horizontal, eu tenho 2. Na vertical, eu tenho 2. Então, 4 é um quadrado perfeito. Vamos ver aqui. 6. 6 é um quadrado perfeito? Então, vamos analisar. Na horizontal, eu tenho 2 colunas. Na vertical, eu tenho 3 linhas. Então, não. Porque ó, o número da horizontal de colunas está diferente do número de linhas. Agora, olha aqui um quadrado perfeito que é o 4. Aqui, ó. O número de colunas, que é 2, está igual ao número de linhas, que é 2. Então, vamos analisar aqui o outro. Vamos analisar o 8. Olha o número de colunas na horizontal. Eu vou ter 4. E o número de colunas na vertical, que é, aliás, o número de linhas na vertical, eu vou ter 2. Então, não é um quadrado perfeito. Agora, vamos analisar aqui o 9. O 9, eu tenho 3 colunas na horizontal ali, e eu tenho 3 linhas ali na vertical. Então, logo, tá, eu consigo analisar quais são os números que têm quadrado perfeito, que são quadrados perfeitos. 1 é quadrado perfeito. Ali o 2, ali não é quadrado perfeito. Agora o 4 é um quadrado perfeito e o 9 é um quadrado perfeito. Os outros números não são quadrados perfeitos, pois eles não tiveram origem, tá, de uma mesma quantidade de linhas e colunas. Isso olhando na forma geométrica. Mas dá pra gente também saber, ó, 2 vezes 2, 4. Qual é a raiz de 4? 2. A raiz de 1 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. E aqui, 3 vezes 3, a raiz quadrada de 3, aliás, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Tudo bem? Aqui, então, tem como nós denominarmos, né, as raízes, tá? Então, sempre que você vê uma raiz, esse número que está sendo indicado aqui, que aí é o cubo, ele é o meu índice. A raiz, eu vou falar que ele é um radical. O número que está dentro do radical é um radicando. E o número que é o resultado desse radical, dessa radiciação, é a raiz. Tá? Então, eu tenho o índice, que indica qual que é a raiz quadrada, ou ali no caso, uma raiz cúbica, qual que é o radical. Aí eu tenho o radical, que é o símbolo, né, da raiz. Eu tenho o radicando, que está sendo representado pelo x, tá? E a raiz, que está sendo representado pelo z, que é o resultado. Tudo bem? Veja aí alguns exemplos de raiz quadrada, tá? De quadrados perfeitos, tá bom? Então, aqui nós temos alguns quadrados perfeitos até o número 154 ali, né? Quadrado perfeito de 154. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Para vocês visualizarem. Qual que é a raiz quadrada de 7.744?
7.744, a raiz quadrada é 88. Tá? Então, 88 vezes 88 vai dar 7.744. Tudo bem? Então, aí nós temos alguns exemplos para vocês, tá bom? Atenção! Realize os exercícios que serão propostos, tá? A gente vai ter os exercícios online e também no caderno, tá? Então, a gente vai ter 2 exercícios para fixar bem, tá ok? Aí, caso dúvida, entre em contato comigo nos canais de contato com o professor. Mantenha o foco sempre, tá? Então mantenha o foco, tá? A gente está indo aí para alguns meses, né? Já para 4 meses afastado da escola, mas a gente tem que ter sempre o foco nos nossos sonhos para que a gente possa conquistar os nossos objetivos. Como eu sempre digo, meus alunos são incríveis e especiais. Então vocês são incríveis e especiais, tá? A gente está junto nessa empreitada pela educação, pelo conhecimento. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Até a semana que vem. Tchau!